Como que um fundo imobiliário desse, que paga consistentemente mais de 1% todos os meses, basicamente desde a sua criação, não para de cair, atingindo seu valor mínimo histórico? Nunca em nenhum momento foi visto o preço do VGHF 11 hoje neste preço que está sendo negociado. O que está acontecendo com ele? Ele vai falir? Vai acabar o fundo? Entenda muito mais sobre ele. Inicialmente, eu já convido vocês a se inscreverem no canal e também comentar aqui pra gente quantas cotas que vocês têm do VGHF 11 e se vocês já sabem o que está acontecendo, porque o que está acontecendo pode ser devastador para o fundo imobiliário em si, pois ele tem uma parte de uma estratégia que ele já aplicava, só que no passado não estava tão predominante assim no seu patrimônio. Então, basicamente, ele começou a colocar muito dinheiro nessa parte de estratégia que o pessoal em si não gosta tanto. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, fique tranquilo que eu vou explicar. Antes da gente continuar com esse vídeo, eu já vou mostrar aqui os seus dividendos, tá? Porque quem tem fundo imobiliário ama os seus dividendos. Então, se você observar bem, você com certeza já sabe que o preço dele em si está caindo. Porém, se você ver, olha, ele basicamente paga mais de 1% todos os meses consistentemente. Inclusive nos últimos 12 meses ele pagou quase que 15%. Cara, 15% de dividendo é um dividendo absurdo. Teve mês que ele já chegou a pagar ali quase que 2% de dividendo. Isso daqui é sinceramente extraordinário. Só que o que vem acontecendo com ele? Se a gente olhar aqui o seu preço, vai ver que hoje ele está na casa de 7,57 por cota. Só que quando a gente olha no último mês, está caindo cerca de 11%. Não é normal um fundo imobiliário cair tanto assim. Ainda mais um fundo que está pagando mais de 1% de dividendo. Quando o fundo paga mais de 1% de dividendo, ele não é para ele ter um problema assim tão sério, porque os seus dividendos não começaram a ser afetados. Então imagina só, quando os dividendos do VGHF 11 cair, simplesmente vai ser devastador. Agora, nos seus últimos 12 meses, ele caiu cerca de 19%. Então ele saiu da casa dos seus 9,50, R$ 10 por cota e hoje está na casa de 7,57. Então ele caiu muito, mas muito, muito mesmo. E os dois grandes motivos aqui, do motivo por que ele caiu, que eu vou estar explicando aqui para vocês, é o primeiro, aumento da Selic. Toda vez que você tem o seu dinheiro para investir, qual o pensamento que você deve ter? Eu posso colocar meu dinheiro em dois lugares, na renda fixa ou então numa renda variável, onde eu vou buscar um maior retorno. Então, toda vez que você investe em um fundo imobiliário, qual é a taxa de retorno que você espera? Que seja maior do que a Selic, porque a Selic já é um retorno garantido, então você precisa ter um retorno maior do que a Selic. E no caso do VGHF11, ele consegue manter um retorno maior do que a Selic, só que o ponto é, toda vez que a Selic aumenta, como aconteceu recentemente, vai ficar ruim para todos os fundos imobiliários em si. Então não é somente para o VGHF11, e sim para todos os fundos imobiliários. Então se você observar bem, atualmente todos os fundos imobiliários estão com uma queda por conta do aumento da Selic. Agora, qual que é o mais agravante no caso do VGHF11? O mais agravante é do que? Que ele está aplicando uma estratégia atualmente que isso prejudica demais ele. Então se acontecer mais um aumento da Selic, pode se preparar que ele vai cair mais ainda. E que tipo de estratégia é esse que ele está aplicando? Esse tipo de estratégia, inicialmente, ele deixa bem claro que a sua estratégia é investir em CRIs. Então, a maior parte do seu dinheiro que ele recebe está ali em CRIs. Tanto que é isso que ele consegue manter ali os seus dividendos recorrentes. Porém, ele tem uma segunda estratégia de secundária que atualmente, tem quase que 40% do seu patrimônio ali. Então é muita grana que eles têm investido em outros fundos imobiliários. Só para vocês terem uma rápida ideia. Ele tem cerca de 1,5 bilhões de patrimônio. Cara, 40% investido em outros fundos imobiliários. Cara, pode arredondar aí que ele tem ali tranquilamente na casa de 600 milhões de reais investido em outros fundos imobiliários. Então, não era mais uma estratégia secundária que ele está começando a aplicar. Está quase que virando a estratégia primária dele. E tudo isso é refletido porque ele incorporou um outro FOF. Então, ele acabou basicamente comprando um outro fundo imobiliário ali que já investia em outros fundos imobiliários e acabou adquirindo ele na sua carteira ali. Então, por isso que ele tem tanto fundo imobiliário em si atualmente. Só que qual que é o grande ponto negativo? Se vocês entenderam, toda vez que tem aumento da Selic, todos os fundos imobiliários em si caem.
Então, no caso do VGHF11, não é somente ruim para ele porque teve o aumento da Selic, e é sim 2 vezes ruim porque teve o aumento da Selic, então ele vai sofrer tanto com o preço normal da sua cota caindo, como com todos os fundos imobiliários que ele tem em carteira que estão caindo. Então, se você observar, que eu peguei e falei que ele tem cerca de 600 milhões ali de reais ali arredondando em outros fundos imobiliários, você vai ver o quê? Que ele tem quase que 600 milhões de reais que estão sofrendo duplamente com isso. Então é muito ruim a situação atual do VGHF 11 hoje, por conta disso. Ele tem outros fundos imobiliários em carteira e principalmente esses outros fundos imobiliários, onde no passado ficava na casa de 5, 10, 15%, hoje tem quase que 40% desses fundos em carteira. Então ele está basicamente virando um FOF. Eu sei que isso pode ser ali um movimento estratégico do gestor, que no futuro ele venha trazer excelentes lucros com esses fundos imobiliários que ele comprou, mas a situação atual para o VGHF11 é crítica, é agravante, principalmente por conta desses dois fatores. Eu também não peguei, acabei citando aqui, mas teve um outro acontecimento ali que aconteceu ali recentemente, nos últimos meses, do VGHF11, onde ele investiu basicamente em outros fundos imobiliários da própria casa. E isso é uma coisa que deixa o pessoal extremamente puto, porque quem está acompanhando aqui o canal sabe que toda vez que um fundo imobiliário começa a querer investir em fundos da própria casa, acaba dando merda, como aconteceu no caso do Tord, no HCTR, no Deva, do Iridium. Então era fundos imobiliários que pagavam um horror de dividendo aí, chegando quase que 2% consistentemente todos os meses de dividendo. Porém, de um mês para o outro, um fundo começou a dar ruim e acabou prejudicando todos os outros e virou uma bola de neve negativamente. Então isso afetou demais. Então, tome muito cuidado quando você tiver um fundo imobiliário que ele está investindo em fundos imobiliários da própria casa. Então é isso aí, esse vídeo já vai ficando por aqui para que ele não fique muito grande, mas não se esqueça de se inscrever. Valeu e até a próxima.